Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento. Hoje nós vamos ter o nosso palestrante da casa agora, nós adquirimos o nosso companheiro Edson Moura. Se eu falar alguma coisa errada aqui, me corrija, por favor, Edson. Edson Moura é palestrante e já foi trabalhador do grupo de estudos espíritas Nosso Lar de Campinas, em São Paulo. E mais recentemente, do Allan Kardec Spirit Group, na Nova Zelândia. Ele é o mais novo integrante do grupo Espírita Amor e Luz. Seja muito bem-vindo, que você possa trazer muito para a gente. Vamos aprender juntos. Também eu queria dar um bom dia, uma boa tarde para o pessoal que está lá de casa nos assistindo hoje, pelo YouTube, pelo Facebook. Então, a gente vai começar o nosso trabalho, nós vamos começar o nosso trabalho. Vou trazer o Múcio aqui para fazer a leitura. Pode ser, Múcio? Pode ser? Obrigado. E quem vai fazer a nossa oração inicial é o Frank. Vou pegar o Frank aqui. Por favor, Múcio, vem para cá e depois o Edson já faz o estudo. Que Jesus te abençoe, te envolva em muita luz e que nós possamos ser os maiores beneficiários desse estudo. Que assim seja. Bom dia. Bom dia. Sexo. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 14. Quando Paulo de Tarso escreveu essa observação aos romanos, referia-se à alimentação que, na época, representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives. Profundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas, por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhes os altares com os fantasmas do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que os romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis. Todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade, do poder criador, porque, enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos elevando o nosso pensamento ao mais alto. Vamos agradecendo ao Pai Celestial por mais essa oportunidade, por mais esse dia de estudo, de ensinamentos.
com muita alegria no coração, vamos nos conectando espiritualmente com os nossos mentores, com o Mestre Jesus, agradecendo a Ele pelos seus ensinamentos, pelas lições, pelo seu Evangelho. Vamos agradecendo também pela presença do nosso amigo, nosso irmão, que vem nos ajudar nessa caminhada, trazendo luz, esclarecimentos, para que possamos continuar juntos, emanados por uma só força, pelo amor do Mestre Jesus e do nosso Pai Celestial, que nos concedeu mais uma vez a bênção da reencarnação. Que possamos juntos trazer para os nossos corações cada palavra, cada sentimento, e juntos possamos continuar cada vez mais dentro da nossa doutrina, de ensinamento, de esclarecimento. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, e damos graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pela internet. Bem-vindos à Seara de Jesus. E ainda registrar que faço parte também da Sociedade Espírita Irmão Eustáquio, Sete Lagoas. Graças à internet, nós conseguimos manter o vínculo, né, de trabalho. E é com satisfação e muita alegria que eu hoje inicio meus trabalhos aqui nesta casa. Agradeço a todos pelo welcome e pela alegria de estarmos partilhando esses momentos juntos. No capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, no seu item 5, Allan Kardec trouxe uma belíssima mensagem que é bastante interessante para nossas reflexões de hoje, e ele intitula O Ponto de Vista. E nessa mensagem, ele nos traz uma perspectiva a respeito da dimensão que nós nos colocamos, da maneira como nós abordamos os problemas. Então, nós podemos pensar assim: vou conhecer Newark. Como eu vou fazer? Posso caminhar pela cidade e ter uma perspectiva de como é a cidade. Eu posso subir no alto de um prédio e dali ter uma dimensão de um bairro, de um distrito. Mas se eu tomar um helicóptero, vou ter uma outra visão, uma outra dimensão à minha frente. Então, de acordo com as condições em que eu me coloco diante dos problemas, de acordo com o meu ponto de vista, eu vou trazer perspectivas diferentes. E então Kardec traz alguns elementos interessantes, como comparar, por exemplo, a perspectiva de uma criança. E eu trouxe um exemplo de pensar na criança indo ao médico para tomar uma injeção. O que acontece quando ele chega ao médico? A criança começa a chorar. Ela faz birra, né? Ela não entende o que está se processando à sua frente. Ela vê a agulha e ela tem medo da agulha. Mas ela não avalia que ali está um medicamento e aquele medicamento exigiu anos e anos de pesquisa de uma indústria farmacêutica, que houve um trabalho de preparo daquele medicamento, que alguém teve que fabricar, transportar até a farmácia, que ali à sua frente está um médico que teve que trabalhar durante anos, estudar, dedicar-se para poder compreender a medicina e fazer a recomendação correta daquele medicamento. Nós tivemos também a enfermeira que está ali posta, e ele vai fazer aquele tratamento. Ele não percebe, aquela criança não percebe o tratamento, a necessidade de curar aquela doença ou redimir aquela infecção, e simplesmente chora porque vê a agulha. E às vezes nós nos colocamos assim. Nós vemos os problemas da vida como a criança que vê a agulha. E nós não estamos percebendo o que se passa em todo o conjunto. Nós não temos aquela perspectiva mais ampla do que está acontecendo à nossa frente e daquilo que estamos vivendo. Então, Kardec coloca ainda no item 7
deste mesmo capítulo, que o Espiritismo nos traz uma visão dilatada do pensamento e rasga-nos os horizontes. Porque o Espiritismo nos traz as leis naturais. E quando nós compreendemos as leis naturais, nós podemos avaliar as situações, os percalços, as dificuldades, os desafios da vida de diferentes formas, de diferentes pontos de vista. E aí nós podemos abandonar a chamada fé cega e adotar a fé raciocinada, porque nós vamos ver os acontecimentos do mundo material agora de uma forma diferente. Aquilo que nos acontece, aquilo que estamos vivendo, nós vamos entender que somos seres encarnados e por isso estamos numa situação de vulnerabilidade. Várias ocorrências decorrem da lei de causa e efeito, estamos num plano de provas e expiações, mas os simples fatos de estarmos encarnados nos coloca sujeito, por exemplo, a escorregar de uma escada. E, de repente, termos um acidente qualquer. Várias outras ocorrências, como passar por uma situação de frio, né, ou de calor intenso. Então, situações do dia a dia que nós vamos estar vivenciando e experimentando porque estamos nessa situação de vulnerabilidade. E também quando nós olhamos as leis naturais, começamos a entender que Deus não tem os privilegiados. E quando eu repito determinadas frases do Evangelho, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, por exemplo, o Senhor, meu pastor, e nada me faltará, eu farei uma compreensão diferente desse ensino, porque muitos de nós fazemos a abordagem de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará de material. Não me faltará casa, não me faltará alimento, não me faltará roupas, não me faltará as condições materiais que eu quero, mas aí nós nos esquecemos que estamos num mundo de provas e expiações, e é um plano onde essas coisas vão faltar, e por vezes nós vamos estar em face a certas dificuldades que não temos como impedi-las de ocorrer, porque fazem parte dos elementos de educação, de aprendizagem, de tratamento, né, dentro deste plano que estamos vivendo. E então, quando lermos novamente o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu entenderei que o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Porque diante de qualquer situação difícil, diante das desventuras da vida, diante das frustrações, Ele sempre estará comigo e continuará comigo. E quando a gente vê, então, essa perspectiva que o Espiritismo nos coloca, nos traz, então nós podemos entender que em diversas situações da nossa existência, vamos tomar essa embarcação do progresso, da evolução, e não vai haver vento. E quando a vida não tem vento, quando o barco da nossa existência não está percorrendo pelas águas, quando a gente não está movimentando, então é preciso remar. Então, um companheiro nosso, espírita, do interior de São Paulo, o Roosevelt Thiago, há mais de uma década atrás, escreveu um livro com um título fabuloso, encantador. Se não tiver vento, reme. E nós precisamos, por vezes, tomar o remo e entender que nós, como espíritos, trazemos conosco alguns remos que nunca nos faltarão. O primeiro remo que nós possuímos é a inteligência. Nós, de acordo com a questão 24 de O Livro dos Espíritos, somos os seres inteligentes da criação. Somos todos dotados do atributo da inteligência. E aí eu poderia perguntar aqui para a nossa sala, quem é que é inteligente? Levante a mão. Então, uns responderam todos nós, alguns levantaram timidamente, outros nem levantaram. Por que a gente não levantou a mão? Porque a gente tem medo. Talvez você vai fazer uma pergunta difícil, talvez vai falar alguma coisa que eu não sei responder,
E aí vem a situação que, por vezes, nós confundimos inteligência com a mente treinada, com a educação, com a informação, com a formação acadêmica. Todos nós somos inteligentes. A nossa inteligência é demonstrada pelo fato de que nós somos capazes de avaliar as situações e de todas essas situações tirarmos o fruto, ou seja, fazermos uso daquilo que está à nossa disposição dentro de uma forma útil. Quando nós sabemos utilizar as coisas, os recursos, de uma forma útil, nós demonstramos inteligência. O que é diferente de uma mente treinada, de uma mente que vivenciou certas experiências na escola, nas faculdades. Os psicólogos costumam dizer que para se tornar um expert em um tema, você precisa de 10.000 horas de formação. Então, se você passou por esse treinamento, você rapidamente responde sobre determinadas questões de uma área específica. Então, quando a gente pensa na inteligência, nós podemos também fazer uma outra abordagem. Lembrem agora, coloquem na sua cabeça uma pessoa que você se lembra que é muito inteligente. Que você lembra pela história, da atualidade, uma pessoa que seja muito inteligente mesmo, que você admira. Agora, lembre-se também que você é tão inteligente quanto essa pessoa. Só que essa pessoa, esse espírito, já caminhou por longos períodos trabalhando, estruturando, organizando os elementos que constituem e fazem da sua inteligência agora brilhantes. E você possui em você mesmo esse potencial, a mesma inteligência, porque Deus nos concedeu a todos esse manancial, e todos nasceram esse potencial, e todos nascemos simples, ignorantes, e partimos nessa marcha da evolução. Só que alguns já avançaram mais, e já têm esse atributo mais desenvolvido, mas nós vamos chegar lá. E quando nós entendemos isso, nós vamos ver que no mundo, você pode passar à frente de uma pessoa, por exemplo, um homeless, um mendigo na rua, olhar para ele e você não vai ter mais a piedade. Você vai olhar para aquela pessoa com um olhar de misericórdia e de pensar, aquela pessoa ali tem uma inteligência enorme, um potencial enorme, mas ainda não sabe disso. Ainda não descobriu isto. E quando nós observamos todas as pessoas no mundo, nós então vamos ser mais inclusivos, porque vamos entender que todos nós somos inteligentes. Então, quando um pai vê uma criança de 1, 2 anos tentando fazer os primeiros passos, lá se arrastando, tentando se levantar, ele não questiona a criança, ele não critica aquela criança, ele não pune aquela criança, não tem vergonha daquela criança que está tentando andar. Porque ele sabe que aquela criança possui em si já essa capacidade. E ele sabe que é questão de tempo, ela vai caminhar. Assim como nós também, por uma questão de tempo, também vamos chegar àquele brilhantismo desta inteligência, né? Vamos chegar a essa condição de demonstrar esse potencial, esse atributo, já de uma forma mais clara, mais lúcida. Mas um dos problemas da atualidade é chamado preguiça mental. Eu li na semana passada um artigo da neurociência falando da dificuldade na atualidade por causa dessa preguiça mental. Nós temos os apps. É tão fácil, né? Você pega o celular, você clica ali, só vê um sinalzinho, clica e as coisas vão acontecendo e aparecendo. Você não tem muito processual para chegar até a informação que você quer, porque é muito fácil obter o resultado, diferente do passado. E muitas pessoas hoje têm muita dificuldade da leitura. E aí os neurocientistas estão nos dizendo o seguinte, quando nós lemos, nós desenvolvemos muito mais o nosso potencial intelectual. Os sinais, por exemplo, sinal de trânsito, você tem milésimos de segundos para entender, interpretar e saber o que o sinal de trânsito está te dizendo. Mas quando você está lendo,
você precisa juntar, fazer as sílabas, formar as palavras, formar a estrutura da frase, a sentença, o parágrafo, entender o contexto. Você está trabalhando diversas áreas do seu cérebro, acionando diversas sinapses. Porque não importa o número de neurônios no nosso cérebro, importa o número de sinapses que nós fazemos. Mas é o espírito que é inteligente. E o papel do cérebro é de ser esse receptor. Quanto mais esse cérebro estiver adaptado, melhor ele receberá os elementos vindo do espírito e, ao mesmo tempo, perceberá o mundo e traduzirá, a partir das suas percepções, esse conteúdo para o espírito. Mas é preciso que esse instrumento tão delicado e tão maravilhoso esteja apto, né? Esteja trabalhado para permitir-nos fazer o melhor uso deste recurso que é a inteligência. Alguns anos atrás, houve aqui nos Estados Unidos um ex-combatente de guerra. Ele participou da Marinha Americana, era um piloto da Marinha Americana, o Charles Plumb. Eu li esse artigo na Forbes, e o Charles, ele era um piloto, serviu a Marinha durante muitos anos, até que foi participar da Guerra do Vietnã. E nessa guerra, ele, sobrevoando o Vietnã num combate, ele foi atingido, o seu avião foi atingido pela artilharia e começou a cair. Ele, então, conseguiu, sendo um piloto habilidoso, ejetar-se do avião e, pelo uso do paraquedas, pousar, salvo, né, com vida, embora tenha sido preso, porque estava ali num processo de guerra. Ele ficou preso durante 6 anos no Vietnã. Quando a guerra terminou, ele voltou para os Estados Unidos e começou a fazer uma série de apresentações, de palestras, para contar essa proeza, porque, gente, você ser abatido durante uma guerra e naquele momento conseguir ejetar-se e salvar-se é uma verdadeira proeza. O que aquele homem sentiu, o que ele vivenciou naqueles instantes. E depois ele contava a sua história, sua experiência como prisioneiro de guerra que estava ali no Vietnã. E, enfim, fez várias vezes, até que um dia ele estava almoçando num restaurante e, em um determinado momento, se aproxima um outro senhor e lhe diz: o senhor é o Charles Plumb? Ele diz: sim, sou eu. Ah, o senhor esteve na Guerra do Vietnã, certo? Ah, sim, eu estive lá. Ah, o senhor conseguiu se salvar, seu avião foi atingido e você ejetou e abriu paraquedas e você se salvou, né? Claro. Ele falou: sim, sim, como o senhor sabe disso? E aquele senhor disse: fui eu quem dobrei o seu paraquedas. Eles se cumprimentaram, o Plumb ficou meio assustado ante aquela, né, conversa. Ele voltou para casa e começou a pensar, a meditar do que viver até ali. Porque, como piloto, vocês podem imaginar, o piloto é a nata da nata. Então, são os mais inteligentes, são os mais condecorados. Então, ele costumava conviver com os pilotos, cumprimentava os pilotos, mas não estava nem aí para os marinheiros. Desconsiderava os marinheiros. Os pilotos eram os mais inteligentes, os mais capacitados, os mais treinados. Então, ele raramente cumprimentava um ou outro marinheiro. E aí ele pensou: mas se não fosse aquele homem que dobrou o seu paraquedas de uma forma tão carinhosa, ele não estaria vivo. Apesar da tecnologia de ser ejetado, apesar da sua habilidade como piloto, ele dependia do paraquedas. E a partir dali, toda vez que ele fazia suas apresentações, suas palestras, ele começava dizendo daquele homem, daquele marinheiro que havia dobrado o seu paraquedas. E nós pensamos, quantas vezes na vida temos pessoas que dobraram os nossos paraquedas para que a gente não caísse, que a gente não se machucasse tanto. Quantas pessoas, talvez até apagadas, pessoas simples,
pessoas que não tiveram, talvez, a sorte ou a condição que a gente teve de nossos estudos, do nosso progresso material, do nosso progresso intelectual, ainda não atingiram a inteligência que a gente possui, mas foram seres que gentilmente, carinhosamente, dobraram nossos paraquedas. E nós estamos aqui por causa dessas pessoas. Então, quando a gente olha assim, nessa perspectiva, entendemos como Allan Kardec nos propõe no capítulo 1 de A Gênese, que nós vivemos num mundo de uma civilização onde um depende do outro. Há um intercâmbio, há uma rede de conexão, porque nós não somos uma ilha, não vivemos isolados. Nós dependemos do trabalho de várias pessoas nesta cadeia da vida para que a gente esteja aqui neste momento. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se é dado ao homem a possibilidade de ser plenamente feliz aqui na Terra. E os Espíritos dizem que não, mas que cabe ao homem ser o mais feliz que possa. Então, quando as coisas estiverem difíceis, quando as águas da vida parecem estarem mortas, não houver vento, e o barco da sua evolução, do seu processo, não estiver sendo conduzido, é preciso pegar o remo da inteligência, avaliar o momento em que você está vivendo e saber como se direcionar, como manter as coisas fluindo, como manter-se no dinamismo, no seu progresso, no seu processo. Na questão 780 do Livro dos Espíritos, vai perguntar Kardec novamente se o progresso moral sempre segue o progresso intelectual, e os Espíritos dizem que é consequência, todavia, não segue sempre e imediatamente. Então, nós precisamos desenvolver, sim, as ferramentas intelectuais para que nós possamos compreender melhor a vida, avaliar melhor as situações, perceber a vida em diferentes abordagens, sob diferentes ângulos. E quanto mais aprendemos a observar assim as coisas e perceber as dimensões, nós podemos então desenvolver também melhor a asa moral, as nossas habilidades morais, porque vamos ter maior capacidade de compreensão. Mas há um segundo remo, e também muito importante, que está na questão de O Livro dos Espíritos, e que nos diz, no número 89, se eu não me engano, e que nos diz que o segundo remo, o segundo atributo que nós possuímos é a vontade. A inteligência pode colaborar, construir o conhecimento. Nós podemos amealhar ali, juntar as informações. Mas se não tivermos vontade, a inteligência não transforma aquilo em algo prático. Você pode ter frequentado a academia, ter 3 graduações, mas se você não tiver vontade, você não consegue colocar aquele conhecimento em prática, aquela sabedoria em prática. Se nós olharmos todas as culturas, em qualquer época, se hoje você tomar um avião e visitar qualquer país, e entreter-se ou buscar conhecer a cultura daquele país, de uma coisa nós sabemos que é denominador comum. Que todas as civilizações ressaltam que nós, seres humanos, trazemos em nós um manancial, um potencial inexplorável de recursos. E foi Jesus quem nos assinalou de forma direta isto, ao nos dizer: o reino de Deus está dentro de vós. Então, esse reino que há dentro de nós, esse reino de Deus que há dentro de nós, precisa da vontade para se fazer desenvolvido, para crescer, para ser trabalhado.
e se apresentar. A vontade, inclusive, ela distingue as pessoas. A gente olha para alguém e fala assim, aquela pessoa tem muita vontade. Eu olho para aquela outra pessoa e falo assim, aquela pessoa é de uma vontade muito fraca. Às vezes em casa, né, na família, a gente tem casos assim, a pessoa está passando por situações difíceis, por condições restritivas, a gente olha para aquela pessoa e pensa, nossa, aquela pessoa tem tanto a colaborar, aquela pessoa pode ajudar tanto, pode contribuir tanto, mas falta-lhe vontade para se fazer. O esporte, a música, nos ajuda a entender muito bem a questão da vontade. Se você observa os jogadores de futebol, estão treinando sempre, já têm um enorme talento, mas estão sempre, o atleta das Olimpíadas, estão sempre ali muito dedicados a se aperfeiçoar, porque para você atingir um estado de excelência, você precisa dedicar, você precisa treinar-se, você precisa empenhar a vontade firme para continuar perseverando e crescendo. Certo músico uma vez disse assim, se eu deixar de treinar um dia, ninguém percebe. Se eu deixar de treinar 2 dias, eu já percebo. Mas se eu deixar de treinar 3 dias o meu violino, a plateia já percebe. Então, se você deixar de treinar, de se esforçar, se dedicar, você sempre vai ter mais dificuldade. E aí a gente vê, ainda nos tempos atuais, você pergunta a pessoa assim, como você está? Ah, eu estou bem, estou empurrando de barriga. A vida? Ah, estou deixando a vida me levar. Então, estou deixando a coisa correr. Eu não estou fazendo nenhum esforço. Não estou agindo com o meu remo da vontade para nenhuma direção. Estou deixando as coisas acontecerem. Mas se a gente deixar as coisas por elas mesmas acontecer, elas podem acontecer qualquer coisa. Mas a gente porque possuímos inteligência e possuímos vontade, convidados a direcionar, dirigir para que nós tenhamos melhor resultado do trabalho e alcançar da melhor forma possível a felicidade nas coisas que fazemos aqui de imediato, aqui na Terra. Certa vez, um jornalista saiu da Inglaterra, foi até a Índia para entrevistar o Gandhi. Ele queria saber daquele homem que estava tentando retirar a Índia do jugo, né, inglês. E então ele vai até aquele homem e espera encontrar, né, uma personalidade, e a hora que ele se depara com Gandhi, ele tem uma surpresa. Gandhi era baixinho, franzininho. E aí aquele homem meio assim, né, aquele jornalista um tanto surpreso, o Gandhi percebe o grau de surpresa dele, e o homem pergunta assim, você pode me dizer com que força pretende trazer a sua teoria da não violência? E Gandhi então lhe responde, a força de um homem não está na sua capacidade física, mas na sua vontade inabalável. A força que nós temos está na nossa vontade inabalável. Às vezes eu não sou tão inteligente assim. Às vezes eu não tenho essa mente tão brilhante. Mas porque tenho muita vontade, a vontade compensa as nossas dificuldades. E é por isso que a gente vê muitas pessoas com vontade fazendo grandes obras, sendo grandes empreendedores. Porque essas pessoas têm em si essa vontade que faz as coisas se moverem e as coisas acontecerem. O pensador John Tolkien, ele diz assim, onde não falta vontade, existe sempre um caminho. Quando você se depara com uma situação que parece impossível, que parece não ter como resolver-se, lembre-se que se você tiver vontade, há sempre um caminho. Há sempre um caminho a seguir. Nada está bloqueado. E é por isso que a gente precisa pensar, conforme Allan Kardec pergunta na questão 121 de O Livro dos Espíritos, por que certos espíritos seguiram o caminho do mal e outros o caminho do bem? E os espíritos responderam com uma pergunta.
Não têm eles o livre-arbítrio? Então, nós temos o livre-arbítrio, mas muitas vezes preferimos estar na nossa zona de conforto. A zona de conforto é ali a região onde a gente pode nadar de braçada. A gente se sente relaxado, a gente se sente bem, não tem que se esforçar muito, a gente está de boa. Só que a palavra zona de conforto já indica que há certos limites. Então, preste atenção. Por vezes, nós nos limitamos. Somos nós que colocamos os limites para onde ou para o tamanho da vitória, da conquista que precisamos fazer ou que já podemos fazer. Somos nós que impomos o limite às nossas ações. Às vezes a vida nos oferece recursos e os recursos estão disponíveis, mas porque eu impus em mim um limite da zona de conforto, eu não vou adiante. E aí eu me boicoto. Eu me boicoto porque eu não aceito um emprego, eu não aceito uma oportunidade, eu não aceito uma chamada, eu não aceito isto ou aquilo, eu não aceito nem ser feliz, nem iniciar num novo relacionamento, porque eu estou me boicotando como eu não posso, eu não sou capaz. Mas preste atenção, nunca acredite, nunca aceite alguém te dizer que você não é capaz. Porque você é dotado de inteligência e vontade. E aquilo que às vezes a gente acha que é um fracasso, muitas vezes não é falta de inteligência, mas é falta de vontade. Falta de vontade de estudar mais para passar num concurso, falta de vontade de estudar mais para passar naquela prova, falta de vontade de seguir mais à frente para passar naquele teste. Falta-nos a vontade. Então não aceitemos ninguém limitar e não venhamos a colocar os limites da onde a gente pode chegar, porque você está boicotando a si mesmo, sabotando as suas próprias possibilidades, e é isso que nós temos que enfrentar. Vocês conhecem Samuel Langley? Já ouviram falar de Samuel Langley? Não. Muito pouca gente ouviu falar de Samuel Langley. No início do século XX, o mundo estava correndo para conseguir desenvolver uma forma de fazer um voo tripulado. E aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Defesa americana entendeu que isto era estratégico para a defesa dos Estados Unidos e resolveu investir num grupo de pesquisa. Procurou, então, Samuel Langley para liderar esse grupo de pesquisa. E ele montou uma receita de sucesso. Primeiro, não faltava dinheiro. Tinha um recurso do governo americano. Segundo, não faltava qualificação. Ele era professor de engenharia em Harvard e tinha em sua volta e montou uma equipe dos melhores engenheiros deste país. Terceiro, ele tinha o suporte, o apoio do The New York Times para poder noticiar, motivá-lo, manter ali presente, dar foco às suas pesquisas, ao seu trabalho. Então ele tinha tudo para fazer aquele primeiro voo tripulado, os recursos para fazer. Mas longe dali, no estado de Ohio, bem no interior, havia também dois irmãos, Orville e Wilbur Wright. Eles não possuíam muitos recursos, na verdade, quase nenhum. Eles possuíam uma loja de bicicletas e não tinham uma qualificação. Nenhum dos dois tinha formação de nível superior. E também não tinha nenhum suporte, porque eram desconhecidos, não tinha nenhum jornal cobrindo ali as suas tentativas. Mas o fato que eles contam é que todos os dias eles terminavam o serviço na sua oficina, montavam ali um kit de 5 elementos, pelo menos, iam para a fazenda e faziam seus testes. Depois jantavam. E assim fizeram durante muito tempo,
até que no dia 17 de dezembro de 1903, eles fazem o primeiro voo tripulado. Não houve câmeras para poder registrar este momento. Só depois ficamos sabendo. E aí nós começamos a pensar, qual que é a diferença do grupo de Langley e dos irmãos Wright? Talvez porque Langley tinha o dinheiro, a fama, os holofotes, mas enquanto os irmãos Wright tinham um sonho, uma vontade, um desejo, um propósito. Quando nós temos um porquê, a nossa vontade opera muito mais intensa. E é interessante que, depois que foi publicado que os Wright conseguiram fazer o voo, o grupo de Langley não foi para lá para tentar aperfeiçoar, para tentar desenvolver melhor aquele protótipo, eles simplesmente abandonaram as pesquisas. Então, quais são os nossos propósitos? Porque nós temos duas formas de querer. O querer com o desejo e o querer com a vontade. Tantas vezes a gente fala assim, eu quero, né? Quantas vezes a gente fala promessas de desejo, principalmente está chegando agora ao final do ano, vamos renovar os nossos desejos de como vamos fazer no ano que vem. Quantas vezes a gente fala, eu desejo fazer isso, desejo fazer aquilo, mas não acontece. Então podemos entender a diferença usando um outro parâmetro. Por exemplo, quando você vai ao médico, o médico faz primeiramente o seu diagnóstico, né? Esse diagnóstico seria comparado ao desejo. É o primeiro passo. Mas o tratamento depende da vontade. A vontade é o desejo que se realiza. Mas o desejo, ele é muito importante na nossa vida, porque ele que nos traz alegria, que nos traz motivação, que nos ajuda a movimentar, fazer as coisas. Mas ele é como uma criança teimosa, que vai ali no parque, quero isso, quero aquilo lá, a todo momento salta daqui para lá, e dada a sua euforia, de repente ele age como um fogo de artifício. Faz aquele tremendo barulho, estrala nos céus, maravilhoso, mas some. Só a vontade é tenaz. Só a vontade perpetua. Só a vontade faz continuar, porque a vontade tem um propósito. Então, eu preciso desejar, e faz parte desejar na nossa vida, mas vamos pensar no que eu vou fazer de concreto com o meu desejo. E evitar a chamada procrastinação. Nos dias atuais, nós vivemos isso, né? Somos da sociedade dos excessos. A gente quer, por exemplo, fazer alguma coisa, um plano, e você coloca um tanto de coisa e não consegue realizar nada. A perda de foco, os excessos em tudo. Então você olha, por exemplo, eu preciso tirar a carteira de motorista. Ah, mas desde a infância eu queria tocar violão. Aí você fica, vou estudar para a carteira de motorista ou vou estudar para o violão? E por que você começa a colocar as duas coisas ali e não sabe colocar o foco? Chega um momento que você nem aprendeu a tocar violão e nem tirou a carteira de motorista. Então a gente perde o foco porque perdemos e geramos a tal procrastinação daquilo que já podemos fazer, daquilo que nós já podemos concluir. E temos um terceiro remo, que nunca nos vai faltar, porque também é um atributo dos espíritos, e agora eu quero corrigir, porque é essa que está na questão 89 do Livro dos Espíritos, que se chama pensamento. Bem, a inteligência produz o conhecimento, aprende, acumula informações, com a vontade eu realizo, eu coloco em prática, e o pensamento me dá a sintonia. Se você tem muita vontade, já pensou aquela pessoa com muita vontade de fazer as coisas,
mas não tem direção, você vai para qualquer lugar. Vai só fazendo, mas não tem direção. O pensamento é o leme que nos leva para o caminho que precisamos seguir. Então nós precisamos desse leme, precisamos dessa sintonia. Nós funcionamos como uma antena. A todo tempo estamos captando, né, pensamentos, trazendo pensamentos à nossa mente e, ao mesmo tempo, emitindo. Então, os pensamentos fluem. Eles vão acontecendo dentro da nossa mente. Os cientistas falam que nós podemos pensar 6.000 pensamentos por dia. Essa é uma conta mais recente. Eu não sei como eles fizeram a conta, mas é isso que está publicado. E são 6.000 pensamentos por dia. Então, inúmeros pensamentos vão surgir na nossa mente o tempo todo. Mas aqueles que vão aparecer mais são aqueles que você curtiu. São aqueles que você tem maior atração. E porque aí a nossa mente vai começar a selecionar os pensamentos e trazer sempre os pensamentos relativos àquele nosso interesse. É como, por exemplo, você vai comprar uma moto. Até então eu passo pela rua, nem vejo que moto, tem moto aqui, nunca vi. Mas quando eu começo a querer comprar a moto, eu começo a ver moto em todo lugar. E vejo nas propagandas, no outdoor, em todos os lugares eu vejo moto. Porque meu pensamento já está filtrando aquilo que é do meu interesse. Então, o pensar, ele é muito importante, porque o pensamento não nos define, mas o pensamento ajuda-nos a filtrar as coisas e para atrair aquilo que é importante, aquilo que é de mais impacto para nós. Então vamos pensar assim, olha só, pensar assim. Vamos imaginar que o pensamento tem uma fábrica de pensamentos em nós. Nós somos uma fábrica de pensamentos. Para uma fábrica funcionar, o que ela precisa? Matéria-prima. Quais são as matérias-primas que você está trazendo para a sua vida? Quais são os relacionamentos que você está mantendo? Com quem você está conversando? Que páginas da internet você está pesquisando? Que filmes você está vendo? Que séries você está procurando? Que lugares está frequentando? Que livros está lendo? São esses contextos da vida que vão se constituir dos elementos, das matérias-primas para o nosso pensar. E quando nós pensamos, precisamos de um órgão intermediário entre o espírito e a nossa experiência, que é o cérebro. O cérebro, ele é influenciado por certas condições biológicas. Por exemplo, se você dormiu bem ou não, se você brigou com alguém, se você está com um desequilíbrio hormonal, se você está com uma doença, todas essas situações vão fazer com que o conjunto de pensamentos venham a ser influenciado ou venha a ser modificado por essas condições. Então a gente percebe aí, quando a gente fala de saúde mental, o quanto nós precisamos observar desde os elementos da matéria-prima, dos elementos estruturais e daquilo que estamos emitindo, daquilo que estamos produzindo. René Descartes nos diz assim: penso, logo existo. Porque quando você pensa, você justifica a vida. Porque quando todo aquele que vive, que possui inteligência, ele pensa. Mas é mais do que isso. Porque quando a gente pensa, nós estamos refletindo, repercutindo mais sobre as coisas da minha existência. O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde vou? Quais são os propósitos da minha existência? Então eu começo a responder determinadas questões profundas da nossa vida e impactantes para que a gente possa dar continuidade à nossa evolução. Cuidado com o pensamento pessimista. Gente, o pessimista, às vezes a gente tem amigos pessimistas, né? E às vezes é bom ter um amigo pessimista, sabe por quê? O amigo pessimista, ele põe as coisas bem lá embaixo, bem terra a terra.
bem assim, trazendo você para a real. Mas não tenha muitos amigos pessimistas não, gente, porque senão vocês não fazem nada na vida. Quando a gente tem muito pessimista, você já viu alguém com pessimista construir algo? Não, ele não consegue fazer nada, ele não consegue realizar. Então, o pessimista não consegue fazer isso. Nós precisamos do otimismo para realizar as coisas, para superar as dificuldades. Bem, você precisa ser realista, mas isso não basta para você chegar a obrar, a construir, a elaborar. Então, precisamos muito mais de entender sobre como estamos aliando as pessoas na nossa vida. Porque, às vezes, nós estamos mantendo essas relações tóxicas que estão nos impedindo de crescer. E esses elementos negativos que estão bloqueando o meu processo também de crescimento. A minha crença, a minha fé, o meu entendimento sobre minha própria capacidade. O psicoterapeuta americano, Tadashi Kadomoto, ele escreveu há uns anos atrás um livro chamado Ninguém Tropeça numa Montanha. Depois dele ter no consultório dezenas e dezenas ou centenas de pessoas em tratamento, ele categorizou como a gente pensa. Olha só, ele diz assim, 40% dos nossos pensamentos são preocupações de coisas que nunca acontecerão. 40%. 30% daquilo que pensamos se refere ao passado. Lembranças do que a gente viveu, conteúdos, pessoas, etc. 12% é referente à nossa saúde, a preocupação com a nossa saúde atual. 10% assuntos cotidianos, aleatórios. E somente 8% se refere aos problemas palpáveis, reais. Então, vejamos que nós temos essa condição dos pensamentos. Os pensamentos estão na nossa mente. Os neurocientistas nos dizem que nós podemos manter mais ou menos 7 pensamentos no consciente a cada 30 segundos. E aí, talvez, esse número é um pouco emblemático, porque são 7 as cores do arco-íris, 7 os dias da semana, 7 as maravilhas do mundo, 7 as vidas do gato, e assim por diante. Isso porque nós conseguimos, a cada 30 segundos, manter 7 elementos flutuantes aqui dentro do nosso pensamento, dentro da nossa estrutura mental. Mas então precisamos colocar, trazer a nível consciente esses elementos e também recordar que aquilo que eu penso dentro desses 6.000 pensamentos que temos por dia não define aquilo que eu sou. Porque às vezes a gente se confunde com isso. A gente pensa que aquilo que eu sou é definido pelo conjunto de pensamentos que eu tenho. E às vezes vem pensamentos tão esquisitos, né, gente? A gente pensa cada coisa absurda. A gente pensa cada coisa assim, o terrível, e passa isso. Mas isso aqui é um fluxo de pensamentos. Eles chegam, passam e vão. O importante é a gente manter o fluxo. Não podemos reter o pensamento negativo, ruim, o pensamento frustrado ou disfuncional. Sai Baba nos dizia assim, nos ensinava que nós temos pedras no fundo do oceano, calhaus, que se você retirar esse calhau e quebrar, eles estão secos por dentro. Isso significa que há muitas monoideias, ideias fixas, nós que a gente define e a gente não consegue se modificar desses nós. E o mais interessante é que eu posso, porque eu sou uma consciência, observar o conjunto dos meus pensamentos. Então, neste instante, eu posso avaliar o que eu estou pensando. O que nos mostra que os pensamentos não refletem ou não significa a consciência. Porque a consciência pode avaliar os pensamentos. A consciência pode observar o que está pensando. Então, se vocês têm um nó, essas coisas encrencadas, é preciso você olhar para elas e saber o porquê você está percebendo essas coisas. Por que esses pensamentos estão tão repetitivos? Por que dessa forma está acontecendo dentro da nossa vida? E o Espírito de Emmanuel tem uma frase que é muito interessante, que diz assim, o pensamento cria a vida que procuramos. E aí eu me lembrei do caso do Cláudio Luiz da Silva, lá de São Paulo também. Ele, aos 3 anos de idade, ele foi abandonado pela família.
e foi para um abrigo. E era o ano de 1978. E naquele ano, era um ano em que ele deixava, né, o contato com os parentes, entrava num local, um abrigo que não tinha quintal, mas tinha muito espaço para traumas, para experiências muito difíceis. Mas ele também conta que no ano de 1978, o Roberto Ribeiro lançou um samba, uma música, e que essa música o acompanhou a vida toda. E essa música dizia assim: todo menino é um rei. Eu também já fui rei, mas quá, despertei. Por cima do mar da ilusão, eu naveguei, só em vão. Não encontrei o amor que eu sonhei. Nos meus tempos de menino, porém menino sonha demais. Menino sonha com coisas que a gente cresce e não vê jamais. E ele então cresceu. Ele, depois de algum tempo, porque fechou esse abrigo, saiu da cidade de Bragança Paulista, foi para São Paulo, na FEBEM de São Paulo, a Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor. O problema é que a FEBEM não só abrigava crianças que não tinham pais, mas também aquelas crianças, aqueles jovens que cumpriam medidas socioeducativas, que haviam cometido delitos. E então ele viveu num ambiente muito complicado. E depois da FEBEM de São Paulo, ele foi para a FEBEM de Batatais, depois foi transferido para a FEBEM de Lins, onde finalmente ele disse que criou as estruturas da sua própria existência, da sua vida. E ali, aos 10 anos de idade, ele foi pela primeira vez à escola. Aos 14 a 16, uma vez indo numa biblioteca pública, ele adentra ali e encontra um livro, Cidade de Deus, de Santo Agostinho, se eu não me engano. E ele começa a ler. E aquele livro faz uma transformação na sua vida. Ele começa a ler a série dos filósofos, porque tudo aquilo vai enchendo, lhe preenchendo, e ele decide: eu quero ser filósofo. E então, passa um certo tempo, 16 anos, a pessoa, né, o jovem precisa sair da FEBEM, e isso é um grande trauma também, porque ele precisava trabalhar para sobreviver fora da instituição, e ao mesmo tempo estudar. Aos 20 anos de idade, ele decide formar-se em filosofia, vai para a cidade de Ribeirão Preto, estuda, forma-se. Em 2016, ele precisava dar um novo passo na sua vida, e ele faz mestrado na Universidade de São Paulo. E o mais interessante é que em 2019, ele forma no mestrado, mas também consegue se tornar um acadêmico da principal, ou uma das mais importantes universidades do país, do Brasil, né, que é a USP. E ele conta para a gente o seguinte, que a história do menino rei é a história de um menino que tinha vários sonhos, mas os seus sonhos foram despedaçados frente à realidade, e ele se viu frustrado frente às coisas que havia na sua realidade. Mas ele ainda se sentia esse menino rei, porque ele não projetou as sombras do seu passado no seu presente. E ele manteve um pensamento que ele tinha na infância, de se tornar um exemplo daquele que vence a institucionalização e prestar socorro e assistência às pessoas em vulnerabilidade no Brasil, que precisavam sair da condição econômica mais restrita para chegar à universidade. E ele, então, faz parte de um curso pré-vestibular de preparo para jovens, adolescentes, em condições de miséria social, para poderem seguir para a faculdade. Então, ele continuava sendo o menino rei. Gente, muito obrigado. Desculpe aí pelo passar das horas. Que Deus nos ampare. Obrigado você, Edson, pelo estudo bom, pelo convite ao estudo, que esse remo é o mais importante, né, Luci? Esse é um dos remos mais importantes que a Casa Espírita oferece, que é o estudo, as obras básicas, né? São 6 livros, 5, mas tem o que é o Espiritismo também, que é para ser estudado também. Então, fica aí o convite. Obrigado, Edson. Muito bom o estudo.
Então, nós vamos para a nossa parte final agora, que o almoço. Lembrando que hoje tem o almoço, né? Cadê a Simone? Tá por aí hoje? Não. Tá de folga? Hoje é Sônia Emília, né? Aninha. Tá bom o almoço? Olha que pergunta, hein? Claro que tá. Iluminado. É. Muito bom? Então tá bom. Todos estão convidados. Agradecemos também, agradecendo as pessoas que estão nos assistindo de casa. O Giovano Siqueira está sempre com a gente. A Ana. O Giovano escreveu aqui para a gente, eu vou ler. O pensamento é a vontade, e a vontade são forças plásticas e organizadoras da natureza, elaboradas pela mente do espírito. Já dizia Bozano. Li certo? Yes, sim. Então a gente vai para a nossa parte final, que são os passes, agradecendo sempre a presença de todos, que tenhamos um domingo abençoado, de paz, de luz. E eu vou trazer aqui quem hoje para fazer a nossa oração final. Estou olhando aqui o salão, tá cheinho, tá bonito, hein? Obrigado pela presença de todos. Eu acho que a gente não teve suficiente dele. Eu vou trazer o Edson de novo aqui para fazer a nossa oração final. Né? Você pode fazer para a gente, Edson, por favor? E que Jesus nos abençoe. Tenhamos uma ótima semana. Amigo Jesus, esteja conosco neste momento. E ouvimos as suas palavras. A minha paz eu vos dou, mas não vou-las dou como dá o mundo. Que a paz de Jesus, que a paz daquele que trabalha, a paz daquele que segue o caminho do bem, aquele que estende a mão em socorro, a paz daquele que trabalha honestamente, seguindo a sua consciência, a paz que o mundo tanto precisa e que comece de todos nós. Fique conosco, Senhor, e ajude-nos a conduzir essa paz que nós sentimos nesse instante. Muito obrigado e que assim seja.